Fala galera, beleza? Vou falar aqui um pouquinho uma coisa que eu vejo que muita gente não sabe, tá? Eu não vou dar aula sobre isso, mas pelo menos para despertar curiosidade para você pesquisar. Qual a maior pirâmide financeira que existe no Brasil? Previdência. Previdência Social, INSS, tá? O que muita gente pensa? Eu comecei a trabalhar com 18 anos, contribuo pela média salarial, sei lá, vou chutar aqui valores, R$ 100 por mês, tá? E esse meu dinheiro vai render para quando chegar na minha idade de aposentar, eu pegar esse rendimento, né? Não é assim que funciona, tá? Por exemplo, meu avô aposentado ganha 4 mil por mês. Esse dinheiro dele, que ele contribuiu a vida toda, esquece, não existe. Quem vai pagar o dinheiro dele é quem contribui. Você, sua família. Só que qual a diferença? Uma pessoa que ganha hoje 4 mil por mês de salário contribui em torno de 400, 500 reais. Então hoje a gente precisa de uma pessoa com uma renda alta, pelo menos aí 10 pessoas contribuindo para pagar a aposentadoria, por exemplo, do meu avô, tá? Não tô falando que ele ganha isso, mas uma projeção. Mas a maioria ganha salário mínimo, então beleza. Um salário mínimo hoje Redonda, R$ 1.300. Uma pessoa que ganha R$ 1.300 hoje contribui na faixa de 150 por mês, menos, não sei agora. Então eu preciso em torno de 10 pessoas para pagar uma aposentadoria. Enquanto tem muita gente contribuindo e menos gente recebendo, legal, funciona. Qual é o problema? A taxa de natalidade do Brasil hoje, de uns anos para cá, caiu muito. E a perspectiva de vida cresceu demais. Então hoje um brasileiro vive em média 74 anos, se eu não me engano. Então são mais ou menos, em média, 10 anos de recebendo aposentadoria. O que ele contribuiu ao longo de 30, mesmo que tivesse guardado esse dinheiro, não pagaria. Porque, digamos, a cada 10 meses de contribuição, seria um mês de aposentadoria. Porque contribui 100 e pouco por mês. Tá? Claro, se você quiser fazer os cálculos exatos, aí dá para fazer, mas a grosso modo, né, para entender. Qual é o problema? Vou falar do meu avô. Meu avô teve 6 filhos. Desses 6 filhos, hoje já estão começando a se aposentar, tá? Por exemplo, a minha mãe teve 3. Já foi metade do que meus avós tiveram. Eu, um filho. Pelo menos até agora, um filho. E se tiver, vai ser no máximo mais um, se tiver mais um filho, né? Qual o problema de tudo isso? Daqui a pouco, a minha mãe se aposenta, eu e minhas 2 irmãs, digamos, vamos pagar a aposentadoria da minha mãe. Só que eu vou precisar de mais 7 pessoas para pagar isso. E quando eu estiver aposentado? Minhas irmãs vão estar aposentadas. Aí está falando, por exemplo, 3 pessoas, eu e minhas 2 irmãs. Uma irmã tem 2 filhos, eu tenho 1 e a outra não tem nenhum. Então aí a gente está falando de 3 pessoas para pagar 3 aposentadorias. Uma para cada. Eu preciso de mais 9 pessoas para pagar a aposentadoria de cada uma delas. Tá entendendo o que está acontecendo? E com o passar do tempo, a população está envelhecendo mais, está tendo mais pessoas idosas, mais pessoas se aposentando e menos pessoas contribuindo. Uma coisa que ajuda nisso é o desemprego também. Digo números absolutos chutados, assim, arredondados. Hoje o Brasil tem 280 milhões de habitantes.
Desses 280 milhões de habitantes, em torno de 100, bora arredondar, 100 milhões de pessoas aptas a trabalhar e contribuir. Dessas 100 milhões de pessoas aptas a contribuir, 10 pessoas estão fora. 10% dessas pessoas estão fora. 10 milhões de pessoas não estão contribuindo por questão de desemprego. E mais pessoas ainda estão na formalidade e não fazem contribuição. Que aí se torna opcional. A maioria não tem, não faz. Eu, por exemplo, não contribuo para o INSS. E não pretendo. Só que quando chegar na idade de se aposentar, se aposenta pela idade. Por exemplo, eu já contribuí mais ou menos uns 10, 12 anos de contribuição. E se eu ficar na informalidade o resto da vida, eu vou me aposentar com esses 10 anos. Ah, vou receber só um salário mínimo. Do INSS, sim. Tá? Então, a tendência hoje, o gasto do Brasil já passa aí de 200, 300 bilhões de reais por ano. Aí a gente vê as notícias políticas agora em 2023. Ai, meu Deus, o governo vai deixar um rombo de 130, 150, 180 bilhões de reais. Mesmo assim, ainda não paga o INSS. Então, hoje, cara, eu não vou chutar a porcentagem aqui, mas eu acredito que na faixa de 80% para cima do que o Brasil arrecada paga aposentadoria. Só que qual o problema? A projeção para daqui a 2060, então daqui a 37 anos mais ou menos, segundo o IBGE, em vez de pagar esses torno de 300 bilhões de reais para a Previdência, é passar passar dos trilhões de reais, 2, 3 trilhões de reais. E o Brasil não consegue arrecadar isso hoje. Ah, vai conseguir? Pô, se conseguir, legal, vai pagar direitinho. O problema é quando não conseguir. O que vai acontecer? A pirâmide quebra. Hoje a pirâmide já não está conseguindo se sustentar. Então hoje o governo paga a previdência privada não pelo que ele arrecada de recolhimento de quem trabalha. Ele já paga a previdência com a coleta dos impostos, né? Com o que deveria ser para investir no Brasil, no país, que deveria ser para o crescimento. Ele paga a aposentadoria dessa galera. Tá conseguindo ainda pagar? Ainda tá. Mas e daqui a 20, 30 anos? Hoje eu tenho 36. Pela idade, eu teria em torno de mais 30 anos, arredondando, para me aposentar. Daqui a 30 anos, talvez o governo não tenha para me pagar. Eu vou ficar nessa pirâmide? Não quero participar disso. Então, acho que se a população botasse isso na cabeça, melhoraria muito. Eu faço a minha própria previdência. Tá? Você pode fazer tanto uma previdência privada, todo mês investir numa previdência privada, ou fundos imobiliários, ou investimentos em ações, desde que, por exemplo, pagadores de dividendos, ou fundos de investimento que te pagam rentabilidade, ou o próprio Tesouro Direto, que sinceramente eu não invisto, porque eu tenho medo de um dia o Brasil quebrar e não conseguir pagar. E o Banco Central, existe uma limitação para esse ressarcimento, tá? Mas enfim, isso se acontecer vai demorar muito, eu não acredito, mas eu prefiro evitar. Mas qual seria a forma de previdência ideal perfeita para o Brasil não quebrar? Cara, é essa. Você paga R$150 por mês de previdência, de recolhimento obrigatório. Esse dinheiro não deveria ser usado para pagar o do mais velho. Deveria ser colocado numa conta tipo do FGTS da vida e com rendimentos mensais, atrelados a uma renda fixa, alguma coisa. E quando você se aposentar, você recebe aqueles rendimentos. Ou seja, teria aquele depósito obrigatório, mas você, se quisesse fazer um adicional todo mês, se você tiver uma educação financeira, além de tudo, eu vou guardar 20, 15% do que eu ganho para minha aposentadoria. Aí você aumentaria esse depósito lá. Te garanto que a tua aposentadoria seria bem melhor do que pela INSS. Os valores recebidos seriam bem maiores e você teria uma reserva financeira de uma forma ou de outra. Alguns países são assim, tá? No Brasil, não. Um exemplo que trabalha parecido com o Brasil na Previdência é o Japão. Japão, um país extremamente desenvolvido, extremamente rico, que está quebrando. A crise toda que está acontecendo no Japão, pode pesquisar, é por causa da Previdência. A população hoje lá já é 35% de idosos acima dos 65 anos.
que eles estão fazendo para tentar minimizar esse rombo? Assim como estão tentando fazer no Brasil, como está a mal briga lá na França também, que a França também está passando por uma situação similar, é aumentar a idade de se aposentar. Por quê? Se o cara ainda pode trabalhar mais e contribuir mais, ele vai trabalhar um pouco mais, contribuir um pouco mais, que ajuda no pagamento deles, e são menos pessoas se aposentando. E o pensamento feio também, que não deixa de ser verdade. Menos pessoas vão se aposentar porque vão morrer antes, né? Então você jogaria com a barriga mais para frente esse problema. Então, assim, tentaram passar no Congresso há poucos anos atrás, na reforma da Previdência, esse ponto de capitalização para os novos entrantes, ou seja, a pessoa começou a trabalhar agora, em vez de contribuir para o INSS, vai para uma conta dessa de capitalização. Mas o Congresso não aprovou, dizendo que ia prejudicar mais pobres, etc, etc, etc. Eu acho que falta um pouquinho de estudo financeiro e educação financeira para esse pessoal, mas eu não sou dono da verdade, nem dono da razão. O que é o certo é o seguinte: a Previdência, a projeção é quebrar. Então, eu sinceramente prefiro fazer meus investimentos da minha aposentadoria fora do INSS. Tá? Eu não tô aqui, eu não posso ficar recomendando coisas, mas dá para estudar e não é difícil. Na internet tem muito material bom, tá? Não vai a nada aqui te promete rendimentos muito altos. Pegue histórico de rendimentos, assim, isso daí, se quiser, deixa algum comentário aqui que a gente pode falar sobre isso mais na frente. Mas é isso. Vocês conheciam essa pirâmide financeira? É a maior que tem no Brasil, é o INSS. Tá? E as maiores pirâmides financeiras do mundo são Previdência. E em vários países vai quebrar. Tá? Japão tem muito dinheiro para continuar segurando, não sei até quando. França tinha muito dinheiro para segurar a Previdência, não está conseguindo, está quebrando. Pesquisa aí recentemente, de 1 ano, 2 anos para cá, os protestos da França a respeito da Previdência. Reforma da Previdência, do aumento da idade para se aposentar. É por causa disso, irmão. Então é isso. Eu espero que se 1, 2 pessoas que assistiram realmente assistiu esse vídeo, abriu a mente para refletir sobre o assunto, eu acho que tá pago já. É isso.